Bem-vindo, bem-vinda ao nosso quadro Essência Familiar, aqui no programa Família dos Devotos. A missão da família é viver o amor. A tarefa da igreja é cultivar este amor na família. Para conversar dessa alegria do amor, nós estamos aqui em mais uma semana com você. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que depois revê este episódio do quadro Essência Familiar também no nosso canal do youtube.com/TV Aparecida. Pode compartilhar com as demais pessoas, porque é um momento de reflexão, de orientação, de partilha, de bênção e de oração com o nosso querido missionário redentorista, Padre Dalton Barros de Almeida. Então, hoje vamos conversar um pouquinho, Padre Dalton, sobre a questão de limites na formação dos filhos, limites que todos nós precisamos na convivência humana. A gente diz assim, é muito importante o papai e a mamãe, o vô e a avó também, que às vezes a gente diz, a casa do vô e da avó pode tudo, né? Vamos entender, vamos falar um pouco disso. Como é que a gente vai conjugar a importância de doçura na formação dos filhos, netos e, ao mesmo tempo, a firmeza? Nesse aspecto, como é que fica a questão de estabelecer limites? Eu acho que a palavra limites nos devolve a percepção que pai e mãe, avós, têm que ter de si mesmo e da criança, do bebê. A gente nasce totalmente sem limites, mas terrivelmente limitado. Eu só posso crescer se eu superar limites, eu só posso me firmar se eu tiver limites. Esse dado de compreensão é que determina a pedagogia. Porque cada filho, cada filha, cada neto é uma realidade diferente de todas as outras. Então, a pessoa tem que aprender desde cedo, eu sou único, mas não sou tudo. Eu sou com a minha originalidade no meio dos outros e os outros diferentes porque tenham originalidades diferentes. Então, como nós dependemos uns dos outros, a linguagem primeira é a linguagem do respeito. A si mesmo e aos outros. Então, essa história de pôr limites não significa detalhar a possibilidade do outro. Significa acompanhar o crescimento dentro da possibilidade dele e descobrir a realidade. Porque à medida que a gente evolui, a gente tem uma limitação que vem do próprio passado. Então, eu tenho que saber lidar com o meu passado. Toma uma criança que no primeiro ano teve que repetir o ano escolar e ficou um pouco assustado, etc. Ele tem que aprender esse limite. Quando está crescendo, aprendendo a andar, está caindo, ele não sobe qualquer lugar ou qualquer escada porque é perigoso. Então você tem que estabelecer. É uma questão de bom senso. Mas o limite é delimitação. Porque senão eu não tenho um território só meu. Eu fico sem fronteiras. Se eu ficar sem fronteiras, eu estou invadido por todo mundo. Então eu tenho que esse estado. Então a criança tem que conquistar o seu processo evolutivo, dizendo o que não tem, o que não pode e o que é melhor. Então não é tanto proibir, à medida que a criança vai tomando consciência de si, mas é explicar com sabedoria
a razão de não mexer aqui nem ali. A criança que sobe num tamborete e quer pegar uma coisa mais alta do que ela pode, ou sobe numa escada e não vai saber descer. É uma questão de bom senso, de aprendizado dos próprios limites. O mais difícil no crescimento dos filhos, eles admitirem as próprias limitações. Porque eles se comparam muito entre si e entre outros colegas. E começa a ter desgosto de que eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não posso aquilo. Tem que conversar, mas tem que ele descobrir a sua originalidade. Tem um mito grego muito bonito de Ícaro. Ícaro e o pai é fazedor de coisas muitas e um habilidoso artesão. E o Ícaro sempre diz que gostaria de voar. Ele fica sempre contemplando os animais voando, as aves do céu, tudo que passa disso. E o pai sempre adiando essa possibilidade dele voar. Até que chegou certo momento, o pai ajuizou que ele tinha condições de entender como é que ele poderia voar. E criou para ele umas asas. Quando pôs nele as armaduras todas das asas, ele deu um conselho: não voe muito baixo, porque tem muito obstáculo. Não vai muito alto, porque o calor pode derreter toda a segurança da cola e da cera que eu fiz. Dado isso, combinado que seria assim, soltou o Ícaro. Ele obedeceu o primeiro limite, não vai voar muito baixo. Mas gostou tanto de voar que foi subindo, subindo, subindo. E o sol derreteu a asa e ele esborrachou no chão. Veja você, a pessoa é um ser de desejo e de liberdade, mas ela tem que fazer escolha. E fazendo escolha, inevitavelmente, ela deixa de lado algumas coisas. Você não faz escolha sem perder o que você não escolheu. Que é uma coisa boa. Natural, mas que muita gente resiste. Eu não quero escolher, eu quero tudo. É por isso que na alimentação também tem essa questão, né? Você não pode comer tudo que você gosta ao mesmo tempo, por mil razões, meus limites. Eu citei essa história grega, agora tem uma frase da sabedoria chinesa que diz o seguinte: não há crime maior do que ter tudo que se deseja. Não há desgraça maior do que não saber se contentar. Não há calamidade maior do que desejar acumular. A satisfação de estar satisfeito representa o desejo de eternidade. Quero pedir a sua bênção para nós, Padre Dalto, e pensei assim, será que Nossa Senhora e Jesus tiveram uma situação de limite quando Nossa Senhora vai perguntar para Jesus: olha, teu pai e eu estávamos à tua procura, onde é que você estava, menino? Ele falou: eu estava cuidando das coisas do pai. Depois, naquele episódio das bodas de Caná também, está acabando o vinho, como é que vai fazer? Calma, mulher, ainda não chegou a minha hora. Pensando nesse momento da vida de Jesus e de Maria, reze conosco, abençoe as nossas famílias, Padre Dalto. Dá, Senhor, a todos nós e a todas as nossas famílias o mesmo que Jesus nos ensinou. Saber a hora de cada coisa e saber a nossa hora junto com a hora do Pai. Dá-nos conhecer esse Jesus amado, que é porta, mas se nós estivermos muito inflados de nós mesmos,
a porta fica estreita. Concede-nos a facilidade de viver essa porta na intimidade para cear com Ele, o Deus do amor. Amém. Amém. Obrigado, Padre Dalto. Uma hora muito especial é sempre esse nosso encontro aqui no Essência Familiar. Até o próximo.